Bom, Efraim, prazer em revê-lo. Prazer meu. Aqui no Museu de Israel. Dá para contar a história aqui ou não? Sem dúvida. Espadas, lanças, armaduras. A arqueologia nos ajuda a entender melhor como as grandes batalhas eram travadas nos tempos de Saul. A passagem do período da pedra para o período do bronze vai transformar o mundo antigo, que era um mundo de pequenas populações, em grandes cidades e a possibilidade também de levantarem-se grandes impérios. O período que passa do bronze para o ferro ainda vai ser mais dramático na história universal. Uma revolução. É uma revolução que leva não somente uma mudança no formato de vida, no estilo de vida e na qualidade de vida. O rei guerreiro da tribo de Benjamim viveu na chamada Idade do Ferro, que tem início no ano 1200 a.C. Toda a população usava praticamente as mesmas armas. Somente quando aparece o ferro tem uma diferença grande, que é você, para fundir o ferro, você tem necessidade de uma temperatura muito alta e essa tecnologia não era conhecida e não era dominada pelos israelitas. Isso muda de que forma as guerras, as batalhas? A principal mudança é a mudança que o ferro permite o uso dos carros de combate. Mas das rodas, ferro nas rodas, o que permitia uma movimentação das tropas ser muito mais ágil, que vai ser uma influência tática, que posteriormente vai transformar toda a estratégia da época, que cada exército buscava ter um número grande de carroças. No momento que você pode ter um carro de combate, que ele vai correr numa velocidade de 30, 40 quilômetros por hora, ele pode cercar o inimigo, ele pode atacar pelo flanco direito, pelo flanco esquerdo, ao contrário de um soldado de infantaria, que se ele vai correr 800 metros, quando ele chega no outro lado, ele já está meio acabado. A falta de domínio do ferro implica em derrotas. No livro dos Juízes está escrito que os israelitas não conquistaram a região plana da terra de Israel, somente a região montanhosa, as montanhas da Judéia e da Samaria. E a razão é muito simples. Na Judéia e na Samaria, como era uma região montanhosa, a guerra era uma guerra de indivíduo contra indivíduo, luta de guerreiro contra guerreiro. Enquanto em lugares planos havia a possibilidade do inimigo usar os carros de combate, o que era uma quebra no balanço estratégico na época. E os filisteus tinham mais conhecimento do ferro do que os israelitas? Sim. Os povos do Mar Egeu conheciam mais o ferro do que os israelitas. O ferro é o último dos metais, é o mais difícil de ser moldado, de ser extraído. As armas mudavam? Porque eu vejo aqui, por exemplo, uma espada enorme de ferro. Isso mudou um pouco também? No período do bronze, jamais você poderia fazer uma espada desse tamanho. Não pode, porque o peso dela, você não poderia lutar com uma espada de bronze que fosse desse tamanho, enquanto o ferro, você usa muito menos material e ele é muito mais eficaz e muito mais forte. Mas como evitar tantas ferramentas de ataque? Armaduras criadas ainda na Idade do Bronze eram uma forma de proteção para alguns povos. Isso daqui nós chamamos em hebraico de cascassim, ou seja, escamas. Isso é como se fosse uma escama. Eles costuravam essa escama na roupa de linho, em geral de linho, e isso servia para evitar flechas, para evitar lanças. Mas isso aí praticamente
servia como proteção. Hoje em dia o que nós usamos o colete à prova de bala. Nesse cenário de guerra, Saul se destaca como líder militar. A luta decisiva é contra o povo amonita. Os amonitas invadem aldeamentos do povo de Israel. Esses aldeamentos eram muito simples, não eram muito desprotegidos, não tinham muralhas, não tinham defesas. Ele vai à batalha e, detalhe, esse exército, diferentemente do exército que a gente vê anteriormente, não era de camponeses, eram pessoas que já estavam em treinamento, questões estratégicas, tipo de armas. Então, Saul tem esse viés militar que é fundamental. E aí ele vai e vence. A Bíblia diz que o Espírito de Deus o tomou e ele ficou muito indignado e ele foi lá e venceu os amonitas. Então o povo, embora Saul já tivesse sido ungido, ele foi reconhecido depois diante de toda a nação de Israel por conta disso. A sociedade israelita, no período do ferro, ou seja, na época de Saul, ela deixa de ser uma sociedade tribal e passa a ser uma sociedade monárquica com um governo central. Uma nação de fato. Uma nação. Quando ele consegue o êxito naquilo que ele se propõe, o povo olha para ele e diz, então, ora, nossa vitória deve-se àquele que está nos liderando. E aquele que está nos liderando tem um caminho para o qual nós devemos seguir. Ou seja, nós não estamos mais desamparados. Depois dessa vitória, Saul é aclamado rei em um cenário que ajuda a traduzir a grandeza do povo de Israel.